Eu vejo aqui, olha, o salão lotado. Isso também nos dá alegria. Sinal que o povo quer buscar, quer congregar. E é bom que o Senhor nos dê graça de aproveitarmos aquilo que Deus nos dá nos cultos, irmãos. Isso porque a gente acostuma a congregar e depois vamos congregar. Não damos aquela atenção, o que vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos à casa de Deus para oferecer-lhe adoração. E nessa movimentação toda nós cantamos louvores a Deus, nós oramos, Ele ouve nossas orações, ouvimos, quando é possível, testemunhos que enaltecem o Senhor pelas obras que Ele opera, e depois vem a palavra, que ela renova os nossos ânimos e nos faz crescer no conhecimento, no entendimento, na sabedoria de Deus, porque a palavra é pregada sobre pontos da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é a referência única que nós temos para pregar. Então nós vamos crescendo, só que este crescimento espiritual precisa ser compatível com o crescimento físico. Vai chamando, batizando, só que o aumento real na igreja não acompanha. A Santa Ceia, por exemplo, se computar as Santas Ceias de um determinado lugar durante um ano, digamos que deu 200 irmãos, e o ano passado tivesse dado 180, este ano aumentou 20. Mas nesse ano batizaram 50 e os outros 30. Então há muita perda por aí, irmãos, que coisas que nós temos que olhar. E a irmandade mesma pode ajudar. Por quê? Porque os irmãos e as irmãs que dão testemunho às pessoas, oriente-nas a congregar. Você trouxe aquela vizinha, aquele parente, congregou, gostou, o Senhor chamou, agora não vira as costas e larga ele sozinho, não. Auxilie, traga no culto, indique outras casas de oração. Precisa conhecer a obra. Às vezes a pessoa pensa que a congregação cristã no Brasil seja somente aquela que ela batizou. Mas não, batiza aqui, mas por aí está cheio de congregações. E isto faz com que aumente também a qualidade e não a quantidade. Louvado seja Deus. Falando em qualidade e quantidade, me vem avante, irmãos, e fazer algum comentário que são coisas que se percebem por aí, que acontecem. Nós temos nas casas do Senhor a possibilidade de aprender cada culto que nós vamos. Muitas vezes vamos, mas a gente diz, mas tudo isso aí eu já sabia, eu já ouvi muito isso aí que foi pregado hoje. Mas são aulas que estão sendo dadas para fixar melhor a necessidade de cumprir e obedecer a Deus e agradar a Deus. Mas tem novidades também que Deus manda. A palavra evangelho quer dizer boas novas. A pregação do evangelho pela palavra na casa do Senhor são novidades boas que nos instruem, que melhoram o nosso viver diante de Deus. Então a gente vai aprendendo muito, vamos alcançando a sabedoria de Deus, que todo mundo gosta, todo mundo pede, todo mundo quer, e pela sabedoria vem o conhecimento. Então a pessoa que alcançou sabedoria sobre uma matéria, ela passa a conhecer, então ela conhece porque sabe, e sabe porque estudou, porque leu, é assim. Agora, na vida, na utilidade daquilo que a pessoa conhece e usa, ela precisa ter atenção. Mas o que ocorre conosco, irmãos, opera em nós um detalhe que está em todo o ser humano.
é a negligência, é o descuido, é o desleixo, é a desatenção naquilo que nós já aprendemos. Pode ver. A gente aprende tanta coisa, mas no decorrer do dia nós não cumprimos aquilo. Há exemplo no trânsito. A pessoa tirou a carta de motorista, ele conhece toda a lei de trânsito, regulação de velocidade, regulamento de velocidade, aviso de perigos, sinais que tem para não ultrapassar, faixas no chão para não ultrapassar, sinais para abrir para outra via atravessar. Então, o pessoal conhece tudo porque estudou. Agora não cumpre tudo porque é negligente. Negligente, ele descuida, sabe, mas não vai abusando. Então, aparece aí a imprudência. Ele está dirigindo, o farol fechou, um cruzamento, mas ele arrisca, acho que não vem ninguém, acelera mais e passa. Passou. Ele operou de forma negligente e deu certo. Mas isso, por probabilidade, uma hora vai dar errado. Ele vai fazendo uma vez, duas, chega um dia que alguém faz igual a ele e pronto, acontece um desastre. Isso é um pequeno detalhe, mas tem também no excesso de velocidade. O pessoal fala, acho que não tem nenhum radar por aqui, mas ele sabe que é 50. Então ele anda a 60, desconfiado que ninguém está vendo. Mas tem um radar escondido e depois de uns dias vem a multa. Aí ele fica triste, reclama, não é? Por que foi aquilo? Porque ele foi negligente, ele sabia, mas negligenciou o seguimento, a obediência. Espiritualmente, irmãos, nós somos todos negligentes. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra que nos ensina tudo. A humildade, o amor, a mansidão, a temperança, a pureza, as virtudes no olhar, controle e seleção dos nossos pensamentos. Pensamentos não bons, lança-se fora. Pensamentos bons a gente conserva. Tudo isso a palavra ensina, todo mundo sabe. O que pode usar, o que não. Onde pode ir, mas não deve. A pessoa sabe. E quem regula é a consciência da pessoa que avisa. Mas aquele que é negligente, ele negligencia o conhecimento. Ele conhece, mas não faz. Isto, irmãos, falando materialmente, são defeitos do homem que causam prejuízos, são prejuízos materiais. Mas espiritualmente também causam prejuízos, e são prejuízos espirituais. Por quê? Porque a pessoa, o Senhor está vendo a vida da pessoa, e vê que a pessoa não é firme, não é 100% obediente, não observa com carinho, com rigor a palavra, ouve, concorda, mas não faz quando interessa. E o Senhor tem reserva de bênçãos para a pessoa, de alegrias, de coisas espirituais que faz a gente viver melhor, mas não pode porque a pessoa está em dívida e nunca consegue regular. E outros que têm gênio forte, natureza forte, vive sob efeito da natureza do seu corpo, que a pessoa não procura se defender. Porque o que deve dominar o nosso corpo é o nosso espírito, reforçado com o Espírito de Deus. Mas a pessoa conserva aquele jeito, aquela maneira de ser. Tem muitos que falam, eu sou assim e não mudo. Eu vivo desse jeito e ninguém vai me mudar. Então também nunca vai melhorar. Vai terminar os dias incompleto. Agora, nós precisamos chegar à estatura de varão completo, a perfeita e completa medida de Cristo. É isso que a palavra ensina. E a medida de Cristo não era crescer fisicamente, porque quando ele falava, ele já era grande, já era adulto,
Era a medida espiritual do Espírito de Cristo que colocou em nós, que deve também crescer o seu domínio em nós até a medida de Cristo. Ele deve dominar nossa mente, nosso pensamento, nossa meditação, nossos olhos, nosso corpo, tudo, nossos projetos, nossa intenção. É Ele que tem que governar se nós quisermos ser, segundo a medida dele, igual a Cristo. De modo, irmãos, que nós ouvimos a palavra. E se anunciarmos aqui, Irmandade, agora nós vamos fazer estudo bíblico, e todo mundo vai ter que fazer uma vez por semana, um dia, para ler a Bíblia, estudar a Bíblia para conhecer. É pecado? Não. É bom? É bom. Mas o que isto faz na pessoa? Aumenta o conhecimento. Não é isso? Conhece mais porque estuda mais. Mas se ele não tiver controle, não tiver disciplina, a falta de disciplina faz aparecer a negligência. Negligência, irmão, é não dar atenção, desprezar, esquecer. Negligente não tem responsabilidade. Ele tem assim na fala, virou as costas, não valeu nada, é negligente. Ele despreza aquilo que ele combinou. E na vida espiritual é assim. Então eu posso ter conhecimento pleno da Bíblia inteirinha. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu falo onde está escrito e repito. É bom, é maravilhoso conhecer a palavra. Agora, muito mais do que isto, e necessário, é ter disciplina nesta graça. É não ser, em hipótese alguma, negligente, que faz descaso, pouco caso, descuida daquilo que é de Deus. E é isso que falta em nós, falta no povo. Então, irmãos, isso aqui é um conselho para todos nós melhorarmos um pouco o nosso rendimento nesta graça. Não despreze isto que está sendo falando, ainda que moleste de ouvir, mas não despreze, não aceite, porque se nós formos diligentes, irmãos, e não formos displicente é descuidadoso, pessoa que está falando, ele está com a cabeça no outro mundo, mas formos diligentes, prestar atenção naquilo que nós vamos fazer, o que vamos falar, em tudo nos vigiarmos, de dia e de noite, a coisa muda, irmãos. Tem obras de Deus para acontecer na nossa vida que não acontecem. Não acontece porque nós pensamos que somos fiéis. Senhor, eu congrego toda noite, eu leio a Bíblia, eu sei Salmo 119 de cor, eu testemunho qualquer capítulo da Bíblia para quem quiser ouvir. Eu conheço tudo, eu sei fazer a tua vontade. É pior para esse. Sabe, mas não faz. Pior para estes do que aquele que não sabe, mas faz. A pessoa não lê a Bíblia, não lê nada, um pouquinho que sabe, ali obediente é fiel. Este pouquinho de obediência e de fidelidade é suficiente para a bênção de Deus estar sobre a cabeça daquela pessoa. Agora, um compêndio de Bíblias, de dicionários, na nossa cabeça, e nós até, porque isso aqui também tem um outro lado, hein? Quando a pessoa aprende muito e se concentra muito nisso, aí ela se sente superior aos outros. Aí olha e fala, essa é uma coitadinha, isso é uma coisa, você não sabe nada. Isso aí não sabe nem o que é batismo. Aquele não sabe nem o que quer dizer unção. O outro não sabe nem o que quer dizer vida eterna. E esse aqui sabe tudo. Só que aquele, mesmo não sabendo dizer o que é vida eterna, ele é fiel naquilo que aprendeu. E esse que sabe tudo não aprende o caminho da fidelidade. Ele vai pelo caminho da negligência. Sabe, mas não dá atenção.
Os irmãos podem crer, os irmãos estão ouvindo todo mundo quietinho, porque essa conversa está entrando aqui dentro da vossa cabeça. E cada um está pensando, é verdade. Eu não sou desobediente, mas tem muita coisa que eu devia de fazer melhor e eu não consigo fazer. Não é assim, irmãos? Quanta coisa que eu poderia melhorar, eu não sei. Quando eu vejo, já passou. É coisa corriqueira da minha vida. Mas vai trabalhando, vai filtrando o que você fala, o que você faz. Quando perceber que está pensando mal de alguém, corta o pensamento. Quando você se sentir humilhada por alguém, quiser reagir, esquece, lembra do perdão. Você vai fazendo isso, começa a crescer na espiritualidade. E é isso que precisamos, irmãos. Nós estamos num tempo tão difícil que só vão vencer os espirituais. Os carnais vão ficar na carnalidade sempre. E muitos que pensam que são espirituais são governados pela carne. Agora eu digo também, muitos pregadores que deviam de pregar a essência da coisa para despertar isso que nós estamos ouvindo hoje, nós estamos dormindo também. Eu sou um. Eu fui despertado ontem à noite para falar desse jeito com a Irmandade, que quando me veio isso na mente, falei, meu Deus do céu, que adianta saber tanta coisa? 70 anos de batizado, a Bíblia inteira, orar, ungir, batizar, fazer isso, fazer aquilo, e não perceber que em algumas situações estou negligenciando a palavra, eu estou sendo infiel por prática, porque o motorista prático, é difícil ele dar trombada, mas ele desobedece tudo, multa ele leva. Será que eu não tenho multa também? Fiquei pensando assim, será que eu não dei trombada ainda? Mas devo ter cheio de multas, porque muita coisa escapa, eu sei que não é e eu acabo fazendo. Pedi perdão a Deus e Deus me mandou falar isso para todos vós aqui. Agora eu estou feliz, viu, irmãos? Que a minha responsabilidade transmito sobre todos vós nesta manhã. Ajuntemo-nos com este desejo de servir a Deus com toda a pureza, conservar o conhecimento, porque o Senhor deu a João de escrever a um dos anciãos um dos anciãos, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então a gente tem muito, vamos guardar e usar, não é isso, irmãos? Fazendo isso, podemos ter certeza que os cumprimentos das bênçãos de Deus em nossa vida aparecerão sim, porque Deus é fiel.